Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje vamos falar sobre mais um grande erro que os corredores iniciantes têm quando começam a correr: ignorar a postura de corrida e a técnica de corrida. É perfeitamente normal. Nós, quando começamos a correr, nós só estamos preocupados em tentar correr. Começamos a intercalar corrida com caminhada, tentamos melhorando aos poucos e não estamos muito preocupados com grandes questões relacionadas com a técnica de corrida, ou com a postura, ou com a passada. De início pode ser normal, nós queremos começar a correr, estamos mais preocupados em conseguir aguentar correr 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e aos poucos ir aumentando o tempo de corrida e diminuir o tempo de caminhada, e portanto essa é a nossa preocupação inicial. Por outro lado, também existem aquelas teorias que nos dizem que o corpo escolhe a passada mais eficiente e, portanto, não temos que nos preocupar com isso. Muitas vezes nós até fazemos vídeos a explicar como é que nós devemos correr de uma forma mais eficiente, para aproveitar, por exemplo, a força de gravidade para corrermos mais rápido, com menos gasto de energia. No entanto, nós depois recebemos de algumas pessoas imagens ou vídeos ou fotografias a mostrar corredores de elite a correrem de maneira diferente. E dizem, estão a ver este corredor que é tão rápido, mas não corre como vocês estão a dizer que se deve correr. Só que o argumento também pode ser apresentado de outra forma, que é: este corredor corre rápido apesar de todas estas ineficiências. Agora imaginem como é que ele não poderia correr se corresse com mais eficiência. E portanto, para nós, achamos que os corredores, com o passar do tempo, da mesma maneira que de início só estão preocupados em ir correr e correm sempre no mesmo percurso, fazem sempre o mesmo treino, e depois com o tempo vão aprendendo sobre metodologias de treinamento, de planificação de treinos, e começam a diversificar os treinos, começam a fazer treinos de tiros, treinos ritmados, treinos longos, treinos curtos, fazem uma imensidão de coisas. Da mesma maneira, quando corriam no início também estavam mais preocupados em ganhar o hábito de corrida, com o tempo também podem ganhar algumas valências em tentar correr de uma forma mais eficiente, e é isso que nós aconselhamos: peçam a alguém para vos filmar a correr de lado, tentem perceber como é que é a vossa postura, porque nós muitas vezes pensamos que corremos de uma determinada maneira, quando afinal corremos de uma forma completamente diferente. E não é preciso ser biomecânico, não é preciso ser grande especialista para nós tentarmos perceber quais é que são as principais deficiências que nós temos quando estamos a tentar correr. E portanto achamos que devem tentar, ao longo do tempo, também preocupar-se com a vossa passada, com a vossa biomecânica. Não digo isto para serem obcecados com este tema, não vão andar a tentar correr com uma passada super bonita, que depois acaba por, muitas vezes é bonita, mas não é eficiente na mesma, mas tentar aos poucos entender como é que é a mecânica de corrida, como é que a força de gravidade nos ajuda a correr de uma forma mais rápida, com menos esforço, e tentarmos com a passada não frearmos o movimento e não termos que fazer depois um esforço maior para continuar a correr. Portanto, não é viver obcecado com isto, mas tentar estudar um pouco mais sobre o tema. Da mesma maneira que estudam sobre os treinos intervalados, sobre as periodificações, sobre o polimento, sobre o aquecimento. Portanto, este é mais um tema que devem abordar e que devem estudar, porque é importante, porque quanto mais vocês souberem sobre corrida, melhores corredores vocês são e menor probabilidade têm de terem lesões. E portanto as preocupações é não dar passos muito compridos que depois fazem a aterragem do pé muito à frente, do pé no chão, muito à frente do nosso centro de gravidade. Tentar não cruzar os braços no peito, porque isso depois está aqui a criar um conjunto de ineficiências. Tentar correr, olhar para a frente e não olhar para baixo, porque depois vão ter mais facilidade, até em termos de respiração, a correr melhor.
E, portanto, são este tipo de preocupações que devem ter quando estão a analisar a vossa passada de corrida. E depois, se vocês tentarem fazer alguns educativos de corrida, o que é que são educativos de corrida? Educativos de corrida são pequenos exercícios que vão simular pequenas partes da nossa passada, da nossa forma de correr, e que depois nós, ao aperfeiçoarmos essas pequenas partes do movimento, depois, quando nós estivermos mesmo a correr, nós vamos aproveitar essas partes que nós estamos a aperfeiçoar para depois corrermos um pouco melhor. Portanto, há vários exercícios que vocês podem consultar, portanto, são exercícios que até podem servir para aquecimento, portanto, é muito bom para também fazem aquecimento e, além disso, também tentam aperfeiçoar a vossa passada, e é uma estratégia que é muito boa. Agora, uma coisa muito importante é a seguinte: nós, quando temos uma determinada passada, o corpo está habituado a correr daquela forma. Se nós verificamos que temos algumas ineficiências e queremos melhorar, então devemos ter o cuidado de não fazer uma mudança muito brusca. Nós devemos fazer de uma forma muito gradual, porque nós, ao corrermos de uma determinada forma, estamos a utilizar um conjunto de músculos, um conjunto de articulações. Quando nós tentamos correr de outra forma, vamos utilizar outro tipo de músculos e outro tipo de articulações e, portanto, se nós somos muito bruscos, vamos começar a usar de uma forma muito brusca músculos que não estão habituados a ser usados e, portanto, isso pode dar origem a lesões que depois vão ser difíceis de resolver. Portanto, é uma coisa para nós vermos aos poucos e irmos gradualmente melhorando. Portanto, é esta a base, não é viver obcecado com este tema, mas é mais um tema que devem também analisar, porque se nós formos analisar outro tipo de esportes, se nós virmos o ténis tem formas corretas de bater com a bola, com a raquete na bola. A natação também tem formas corretas. O próprio futebol, nós temos formas corretas de rematar a bola para a baliza. E, portanto, nós temos que aprender esse tipo de técnicas e tentar melhorá-las ao longo do tempo, como nós melhoramos no resto dos nossos treinos, não é? No início corremos devagarinho, depois vamos correndo mais rápido, depois, no fim, já que somos grandes corredores. Portanto, é mais um tema que nós devemos também preocupar-nos, e um dos principais erros é ignorar este tema e dizer que não, o corpo sabe o que é que deve fazer e, portanto, não temos que melhorar. E isso é a negação da própria evolução, a negação do próprio treinamento para nós sermos cada vez melhores. Portanto, era isto que eu queria hoje passar-vos, era dizer-vos que existem formas mais eficientes de correr, de gastar menos energia, de ter menos impacto nas articulações. Nós, ao vermos a correr, nós próprios verificamos que existem algumas ineficiências e que poderemos, com alguns exercícios, tentar melhorá-las. Portanto, podem fazer exercícios educativos que são muito úteis e que servem até de aquecimento antes de começar aqueles treinos mais principais. Portanto, podem fazer isso. Agora, não viver também obcecado com o tema, mas também não o ignorar. E era esta a principal mensagem que queria passar hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal, caso ainda não tenham subscrito, e partilhar com os vossos amigos. Então vá, até à próxima e bons treinos.